Então, tem uma história na Bíblia que eu gosto imensamente de ler, mas quanto mais eu leio, mais eu preciso de ler. Porque na minha dimensão, Jó, eu penso que ele foi o homem que mais sofreu, né? Mas Deus é que sabe todas as coisas. Eu só estou falando daquilo que eu vivencio e vejo. Quando eu vejo a história de Jó, o homem que ele era e o tanto que ele perdeu, de repente, Jó, Satanás se apresenta diante de Deus e Deus fala: observaste o meu servo Jó, homem íntegro, não há ninguém na terra igual a ele. Aí Satanás: é mesmo? Olha só, tu deste tudo para ele, tira para ver o que é que acontece. E aí Deus permite, porque Satanás não faz nada sem a permissão de Deus. Isso tem que ficar muito claro, tá bom? Não precisa ter medo do diabo, de Satanás, de demônio, porque ele não faz nada na nossa vida sem a permissão de Deus. Isso é central na palavra de Deus. Primeiro, Deus sempre, ele criou Satanás. Satanás era o querubim, era um anjo, e ele se rebelou juntamente com o terço. Então, mas depois ele foi lá e destruiu. E um dia Jó perdeu toda a sua família. E depois de perder todos os seus bens, depois de tudo, Jó, depois de fazer um monte de questionamentos para Deus com seus amigos e depois ele mesmo sozinho, aí Deus chega e pergunta para ele um monte de coisas. Jó, quando você estava quando eu criei as estrelas? Jó, quando você estava quando eu fiz o mar? Quando eu separei o mar da terra? Quando eu separei... Jó, onde você estava? E Deus começou a fazer tanta pergunta para Jó que ele ficou... Aí ele falou para Deus: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42:1. Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu acho lindo quando Jó fala: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Sabe, só essa afirmativa já dá uma paz tremenda pra gente. Por quê? Porque aquilo que Deus já planejou para os seus filhos vai acontecer. A não ser que eu me rebele e não queira a vontade de Deus na minha vida. E aí eu vou colher exatamente aquilo que eu optei em fazer. A gente sabe qual é a vontade de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus. Mas se eu não quero e se eu faço o contrário, eu vou ter que ter as consequências desse ato de desobediência, né? Então, Jó fala assim: eu te conhecia, Deus, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me arrependo. No pó e na cinza, Deus. Que coisa maravilhosa. E a Bíblia fala que Jó, Deus deu para ele em dobro tudo que ele possuía. Tudo. Deu em dobro. Então veja, é isso. Bem sei que tudo podes. Às vezes a gente fala assim: eu queria tanto, eu tinha planos de fazer isso para minha vida, mas não deu certo. Então eu optei por isso. Mas por que não deu certo? Você desistiu? Minha filha, a situação da vida não tá para brincadeira não. A gente não pode fazer o que todo mundo quer, o que a gente quer. Realmente, a vida não tá brincadeira. Mas quem falou que aquilo que é bom, que a gente sabe que vai ser o melhor para nossa vida, vai ser fácil? Não vai ser fácil. Sabe? A gente tem Deus conosco e é por isso que a gente vai lutar até que Deus derrame a graça, a misericórdia e bondade sobre ele e a gente consiga alcançar os nossos objetivos, os nossos alvos. Mas é necessário que a gente também faça por onde. Não vai vir nada do céu pronto pra gente. A única coisa que vem instantaneamente são milagres de Deus que ele faz quando ele quer, da maneira que ele quer, porque ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Ele continua a ser o mesmo, ele não mudou. Então, mas fora disso, o próprio ar que a gente respira, tudo vem de Deus. Mas eu tenho que lutar por aquilo que eu quero.
Então, quando a gente estuda para fazer algum curso, né? Você tem que estudar e ler muito, pesquisar muito. Ai, mas eu não gosto de ler. Então desiste, você não quer fazer isso. Você não quer. Porque se você quiser fazer qualquer curso, estrito sensu, ou um curso de graduação desde até o estrito sensu, você vai ter que estudar muito, vai ter que pesquisar, vai ter que ler. Né? Ler muito mesmo, ler muito, pesquisar, fazer sínteses, fazer planejamento do seu estudo. Isso tudo faz parte da vida para você conseguir concretizar os seus planos que você tinha. E depois você vai usufruir de tudo aquilo que você trabalhou. Imagina, se você só área o campo, né? Área lá o terreno, põe faz lá as plantações, lá, coloca lá as sementinhas e depois some. Vai morrer tudo, claro. Tem que ir lá todo dia, aguar, ver como é que tá, se não tá tendo alguma coisa diferente, se não teve, se tá crescendo normalmente. Então, tudo isso faz parte. Então, se você tem planos para sua vida, se Deus já tem os planos para sua vida, já, mas Deus sempre olha o seu coração. Deus não impõe nada. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Os planos de Deus jamais serão frustrados. Mas os meus pode ser que sejam frustrados. E se for frustrado, com certeza não era o plano que Deus tinha para a minha vida. Porque se fosse, ele não seria frustrado. Né? Quando eu era criança, eu achava tão bonito quando eu morava no Rio. Eu via aqueles aviões passando aí, que de vez em quando eu via aquelas moças bonitas na rua, né? Aeromoça, falava, eu quero ser aeromoça quando eu crescer. Imagina, né? Nem tamanho eu tinha, né? Para ser aeromoça. Então, assim, Deus sabe o que faz. Mas eu falava aquilo, foi coisa de criança, coisa momentânea. Porque no meu coração mesmo, eu sempre quis ser professora. Então, veja, eu lutei para isso. Eu estudei, tirava notas boas. Eu gostava de estudar, eu gostava e sempre gostei. Então, você tem que fazer tudo com muita seriedade, porque Deus leva tudo muito a sério para que a gente alcance os nossos propósitos. Mas nós não vamos ficar ali só esperando, né, acontecer. Você quer algo, lute por ele, vá à luta, tenha fé, determinação, seja diligente. A diligência é muito importante no ser humano, no cristão também. Então, entregue seus planos a Deus, confie nele, sabe? Desde 10 anos que eu escrevia nos caderninhos e às vezes eu retorno lá de vez em quando só para ver e eu vejo quanta coisa que Deus, sabe, realizou na minha vida, daquelas coisas que eu pedia, coisas às vezes tão simples, mas que foram tão significativas. Faça um plano escrito, escreva, fala, Deus, olha, eu tenho esses propósitos ainda para esse ano 2022. Estamos em março. Então dá tempo, Pai. Eu quero que o Senhor me ajude. E no nome de Jesus, você vai conseguir atingir os seus objetivos. Mas é importante que você tenha consciência plena de que isto é o que você quer, de fato e de verdade, e que está de acordo com aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Busca o Senhor. Ele o ama muitíssimo, não tem amor como o de Deus. Que você seja feliz e nos momentos de tristeza, de angústia, busque mais ao Senhor. E aí você vai ser mais consolada, mais abençoado, no nome de Jesus. Um abraço grande, bem abraçado, aquele abraço grande mesmo. Que você sinta o amor de Cristo em você agora. Fica na paz.